E no episódio de hoje a gente vai falar sobre transição de vida e sobre como se fortalecer e ter uma imagem forte no mundo de hoje, que é um verdadeiro caos. Comigo, Pietra Bertolazzi. Pietra, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Finalmente deu certo, né? Faz tempo que a gente está tentando marcar, mas que bom que finalmente deu certo. Eu tô aqui, obrigada. Obrigada, fico muito feliz, acredito que vai servir demais as mulheres que escutam esse podcast, os homens também. E uma coisa que eu vejo é que teu posicionamento, ele causa um certo tipo de conflito nas pessoas, assim. Eu queria que tu falasse um pouquinho quem é a Pietra hoje, por que tu sente que causa essa dúvida, esse desconforto em quem te assiste? Tem uma resposta, talvez que abrange a maior parte dos casos, que é as pessoas estão vivendo muito nesse hedonismo, né, nesse imediatismo. Então, tudo que você fala que confronte o conforto delas, elas se tornam agressivas e reativas e histéricas, né, muitas vezes. Mas tem também o fato de que a gente vive essa mentalidade hoje muito, muito vitimista, né? Então, o que acontece que eu vejo é que todo mundo tem medo de falar coisas óbvias, coisas muito simples e que são verdades e que as nossas mães, nossos pais falavam até outro dia, nossos avós principalmente, e hoje fica todo mundo com dedos para falar. Então, assim, um dos feedbacks que eu mais recebo desde o início é: nossa, você falou tudo que eu penso, tudo que eu ouvi da minha mãe, dos meus avós, e hoje eu entendo eles, e você tá certa, mas eu não tenho coragem de falar. E a minha reação inicial sempre foi: mas por que não tem coragem de falar algo tão óbvio, algo que sempre foi a verdade? Por que agora esse medo, né? E é justamente aí que entra essa cultura vitimista, né? Então, se você fala que você gosta do azul, quem gosta de verde se sente super magoado. E aí começa a te difamar, e começa a te cancelar, enfim. Eu tô meio reativa hoje, que eu tô vivendo 2 cancelamentos de uma semana. Brincadeira, eu não tô reativa, tô acostumada, mas assim, você já tá numa pegada de tipo... eu tô vivendo justamente isso agora, né? Às vezes eu fico períodos maiores sem cancelamentos, mas quando eles vêm... Sim, porque é muito de ondas, na verdade, né? Vem ondas, Só que quando tu olha pra isso e tu fala que as pessoas têm medo de falar o óbvio, a gente sempre tenta mascarar muito nessa construção. E tem muita gente que tem medo justamente porque a internet virou terra de ninguém e tu vai receber porrada e essa é a vida. Só que para as pessoas, elas falam assim: eu queria ter essa coragem, e às vezes elas têm alguma coisa óbvia vindo na cabeça delas para ser dito. Só que na hora de construir esse pensamento, elas não falam. O que tu sente que falta ou tu sempre foi assim? Qual foi o momento que tu fez essa virada? Ah, não. Eu não... Virada sobre isso, não tive, porque... Eu acho que a minha vida inteira eu fui assim. Uma vez que eu tinha uma convicção sobre algo, eu não tinha problema em falar sobre isso. Entendi. Eu sempre fui assim. Olha, é um bom exercício para eu fazer em casa depois. Tipo, onde tudo começou, né? Por que é que eu saí assim, né? Por que é que eu comecei a falar? Eu nunca tive medo, assim. Talvez eu não falasse muito sobre coisas que pensasse antes, porque eu não pensava muito. Eu era meio avoada, meio alienada, só... Vivia enfim, vivia no comodismo, era a vida me levando, entendeu? Eu não parava para ler um livro direito. Sempre lia, assim, mas não lia livros densos como eu leio hoje. Eu não parava para refletir, eu não parava para rezar. Então, isso me tornava uma pessoa mais superficial. E por ser uma pessoa superficial, eu não tinha opiniões muito contundentes sobre as coisas. Eu só vivia, então eu não falava por isso, mas então tu falava sem medo de levar porrada, na verdade. Porque a galera tem medo de levar a porrada quando ela tem uma opinião forte. Não, isso nunca fez sentido pra mim, porque se eu creio que isso é verdade, né? Se é verdade, por que eu tenho medo de falar? Exato. E quando tu fala que tu foi fazendo essa transição de vida, quem que é a Pietra hoje? Diferente da anterior. Não sei nem por onde começar, né? Quem é a Pietra hoje? Bom, hoje eu sou uma mãe cristã, né, católica, que, eu trabalho com mulheres, né? Tem uma comunidade de mulheres cristãs, na maior parte. E sou uma pessoa que busca ser o melhor que pode em todas as áreas, né? Que busca ser a melhor mãe que eu posso, a melhor profissional que eu posso, a melhor filha que eu posso, a melhor melhor profissional que eu posso. É isso. Em algum momento tu sente que tu fez uma transição? Porque eu vi que a tua vida passou por uma transição que eu me identifiquei muito. De quem tu era, festas, bebida, mulher. E eu também vivi esse outro lado porque eu trabalhei com o mercado da moda e eu sei muito bem qual é essa transição de vida. Sim. E olhar para aquilo, e muitas vezes eu olhava achando que fazia sentido, porque era a única referência que eu tinha de ambiente, mesmo sentindo um vazio muito grande, assim. Perfeito. E aí eu queria te perguntar, o que tu precisou ver para sair deste lugar e mudar? Tu sentiu esse processo em algum momento? Putz, eu acho que aqui não é o meu lugar. Vou ter que olhar para outro lugar que talvez eu nem saiba qual é. Olha, o primeiro foi a maternidade, sem sombra de dúvida. Aliás, assim, essa minha mudança foi algo bem gradual. Não é que eu
E é engraçado, porque quem vê de fora, né, muitas vezes tem essa impressão. Por eu já estar exposta há alguns anos, a pessoa tem a impressão que eu acordei um dia falando, agora eu vou vestir um personagem X e ignorar tudo que eu fiz na vida e viver essa nova Pietra. Não, foi bem gradual, assim, as pessoas não têm muita ideia disso, né? Só quem tá na pele sabe a dor e o amor de ser quem é. E primeira coisa foi a maternidade, sem sombra de dúvida. Minha filha hoje está com 7 anos, então quando eu engravidei, há 8 anos, eu já... Isso é uma coisa engraçada. Por mais que eu vivesse nesse mundo de balada, moda, lacração e tudo mais, eu sempre tive em mente que o dia que eu virasse mãe, eu ia mudar radicalmente de vida. Não sabia que ia ser tanto e não sabia no que exatamente, mas assim, eu sabia que eu não queria viver aquilo. Vou te dar um exemplo. Eu tinha horror, por exemplo, a viajar, sei lá, tá? Verão Europa, Ibiza, eu via aquelas mães com criancinha nos beach clubs. Eu falava, por que essas mães estão trazendo criança pra esse mausoléu, né? Pra esse ambiente, cara, não próprio, né? Totalmente impróprio para crianças. E eu falava, eu nunca vou ser essa pessoa, eu nunca vou ser essa mulher. Então... E outras coisas, assim, né? Tipo, às vezes até casais de amigos, fazer aquele churrasco, todo mundo enchendo a cara, e aí tem criança no meio, e aí vê o pai bêbado, vê a mãe que não é casada, mas, sei lá, dando trela para outro cara. Eu via essas coisas. Eu falava, não que eu fosse tão assim, eu era muito da noite, mas assim, eu não era uma mulher vulgar, assim, eu era uma mulher que curtia a música, vivia aquilo, mas eu não me considerava vulgar. Mas, enfim... até porque eu sempre namorei e tal. Mas eu tinha isso em mente. Muito porque eu não gostava dessa imagem da mãe que levava filhos para esse tipo de ambiente. Como eu falava, não é possível que a maternidade, tipo, não transforma de alguma forma esses pais, essas mães, né? Então eu senti muito claro. Então quando a minha filha nasceu, eu virei e falei assim, eu vou sair desse ambiente em que eu não... Dessa vida em que eu não tenho rotina, não tenho horário, não tenho nada. E quero uma vida normal. E aí eu virei funcionária pública, né? E realmente foi o meu primeiro plot twist. Minha primeira grande virada, né? Porque paralelo a essa vida de noite e tal, acho que por eu sentir esse vazio, eu também tinha uma atuação no terceiro setor muito forte, já desde a minha adolescência. Uhum. Então, eu sempre fiz trabalho voluntário, tinha trabalhos com moradores de rua, em asilos, em orfanatos, piriri-pororó. E aí, por eu conhecer o pessoal do terceiro setor, eu fui convidada pelo Dória para preencher um cargo de diretoria no Fundo Social do Estado. E aí eu falei, é isso que eu quero, agora que eu sou mãe, né? Minha filha era bebezinho ainda. Falei, agora eu quero uma vida normal, quero horário para acordar, horário para dormir. Então, essa foi a primeira grande virada. E aí a questão da fé foi bem mais gradual. Eu vejo que esse processo é legal porque, assim, as pessoas que olham para este mundo e não fazem parte deles, tem muitas querendo entrar. Pelo luxo, pelo glamour, pelo que eu olhava no Instagram muitas vezes antes de participar disso e falava assim, nossa, eu queria a vida dessa pessoa. Sim. Só que ali tem um preço que poucas pessoas enxergam que se paga, assim. O que tu olha para aquilo e fala assim, é esse o preço que se paga por fazer parte disso e tu pode comprar ou não a ideia. Primeiro a saúde, né? Para mim, hoje... O meu sono é inegociável, assim, o que eu acabei com a minha vida por não dormir direito, por dormir de madrugada e acordar tarde, eu ainda achava super bonito, posso acordar a hora que eu quero, nossa, que legal, né? Que grande mérito, né, acordar às 11 da manhã na segunda-feira. Acho uma porcaria, hoje nem quando eu posso acordar tarde eu acordo, eu gosto de acordar 4h30, 5 da manhã, então assim, porque eu prezo pela minha saúde. Então a questão da saúde, não só no sono, mas bebida, eu fumava muito particularmente, então isso obviamente prejudica muito a saúde. Nas questões... morais e sociais, né? As amizades que você faz nesses lugares dificilmente são amizades verdadeiras, né? A pessoa tá ali porque você oferece algo. Se vocês dois estão buscando o hedonismo, se vocês têm uma vida hedonista, dificilmente é uma pessoa que tá lá do teu lado porque ela quer o teu bem ou porque ela vai estar do teu lado caso você não possa viver aquilo com ela. Então, acho que o custo emocional de você ter decepções com relação a essas pessoas é muito grande. E outra que é uma perda de vida, uma perda de dinheiro, né? Porque assim, tudo bem que a gente é mulher, a gente não tinha muito custo nesses lugares, porque a mulher geralmente tem suas regalias, né? Olha aí, obrigada, feminismo, né? Olha aí os benefícios do feminismo. Mas você deixa de trabalhar direito, né? Você deixa de ter vida direito. Eu poderia ter sido uma profissional, eu poderia ter estudado mais. Né? Hoje eu estudo igual uma condenada, porque eu deveria ter estudado mais na época que eu estava preocupada em ir pra balada, entendeu? Eu trabalho igual uma condenada, óbvio, porque eu amo o que eu faço também, mas eu poderia ter começado o que eu faço muito antes, entendeu? Eu poderia ter tido uma vida intelectual antes, poderia ter buscado coisas que engrandecessem a minha alma, a minha mente muito antes. Então, assim, é difícil achar uma coisa boa, né? Daí.
Uma pausa nesse episódio porque eu sei que no mar de tantas dúvidas e incertezas do mercado digital, provavelmente você nem sabe como começar. Por isso, eu deixei um QR Code aqui na tela para você entrar em contato com o meu time e desenhar uma estratégia de posicionamento digital. Agora, bora voltar pro episódio. Isso achar uma coisa boa, mas eu vejo que também me abriu muitas portas falando da minha experiência de vida. Me abriu muitas portas em relação à visão de mundo. Sim. De olhar para um cenário É bom onde... você saber o que você está falando, né? Sim, concordo. Mas eu digo assim, me abriu visão de mundo no sentido de... Eu olhava para aquilo e para a realidade das pessoas que estavam naquele lugar e falava assim, caraca, para essa pessoa estar aqui fazendo isso, gastando isso, talvez eu também consiga trabalhar e exercer uma função. Entendi. Eu comecei a ter referências diferentes sobre a vida. Num sentido bom. Financeiro, prosperidade. O lugar em si é muito ruim. Mas eu comecei a abrir meus olhos para outras coisas que eu não tinha. Para você foi um meio de conhecer pessoas de uma classe mais alta. Também. Social. Exato. Eu não tinha nem noção do que eu ia descobrir neste meio. Foi novo pra mim. Quando eu trabalhei com moda, quando tu cai numa balada, tu fala assim, eu sou uma balada. O que eu vou achar aqui? Só que eu começava a observar o comportamento das pessoas e olhar por que elas estavam ali fazendo aquilo, dentro de atitudes ou não, mas o que elas faziam no dia a dia pra estar ali fazendo, gastando. É que no meu caso eu só via gente que tinha estudado comigo e tinha herdado, ou que era filho de alguém muito rico que tava lá. Ninguém tava pagando a própria balada, entendeu? Geralmente era... Né? Exato, assim, mas aí são visões diferentes de o que eu tirei de positivo desse cenário, que ainda pra mim é ruim nesse contexto. Então, assim, não falo que foi totalmente ruim. Mas tudo que tu narrou de, putz, eu podia ter estudado mais, eu podia ter feito mais coisas, a maioria das pessoas poderia fazer isso e ainda continua não fazendo, mesmo não tendo acesso. Tem razão, é verdade. E aí, quando eu olho pra esse cenário, tu acredita que as pessoas elas têm que, em certa parte, viver aquilo pra se validar ou elas conseguem ser plenamente felizes, tendo uma vidinha normal e conquistando de outras formas? Viver aquilo, você diz, à noite? Elas viverem as experiências que talvez elas se questionem, por exemplo. Pode ser à noite, pode ser a balada, ou pode ser lugares ruins que tragam alguma coisa positiva. Porque tu pode estar aqui falando pra mim tudo isso, e pra quem tá ouvindo putz, eu sei que todo mundo fala isso quando saiu, mas eu gostaria de entrar. Então eu olho pra esse cenário e falo assim, putz, o que essa pessoa poderia estar ouvindo a gente agora e pensando no lugar dela ali? Eu já tive vontade e agora eu vou mudar de rota. É porque assim, eu acho que se você tem vontade de tá aí, né? De estar com essas pessoas, de estar estourando champanhe na balada mais bacana, sei lá onde, te falta Deus, né? Quando você tem a necessidade de algo externo para preencher um vazio, e pode ser qualquer coisa, tá? Não tô falando só de balada. Sim. É porque você tá precisando intensificar a tua vida de oração, você tá precisando se aproximar de Deus, porque... a necessidade por algo... Claro, nós todos temos os nossos sonhos, as nossas necessidades de acordo com a natureza, de acordo com uma vida normal, vamos falar assim, que é tipo, eu quero alcançar tal patamar na minha profissão, eu quero, um dia poder ter tantos filhos, eu quero, enfim, quero me casar com X anos. Isso são questões naturais e é belo, justo e moral que você as deseje. Agora, quando você deseja, quando o teu desejo, né, quando o que impulsiona a tua alma é o desejo para um ambiente totalmente promíscuo, fútil e de gente louca, de gente que não quer nada com nada e está preocupada em, sei lá, em fazer o que pessoas da noite fazem, você está muito distante de Deus, né? Muito distante. Não, tudo bem, você pode falar, mas tem quem não acredita em Deus. Beleza, tem quem não acredita em Deus, mas a gente tem as leis naturais, né? Assim, lei natural, aquela bem basicona, né? Tipo... as pessoas devem crescer, se casar, ter filhos, ter uma família, porque naturalmente é o que o ser humano foi feito para fazer, né? Então, até do quesito biológico, né? Se a gente for falar assim, o natural é que as pessoas busquem o preenchimento através de coisas edificantes, né? Como uma família, como um trabalho que edifique. É que eu vejo que daí, quando tu fala isso, pra mim, o desejo vem da referência. Do contexto que ela foi inserido. E aí, quando a gente vai falando de sociedade moderna e tudo mais, as pessoas estão tendo referências diferentes do que é belo, do que é bonito, do que tipo de roupa eu vou usar, antes de pensar em identidade, porque para elas a construção da identidade foi da geração anterior e até dos pais, que mostraram para elas o que deveria ser feito ou não, e da referência da internet, da menina ganhando dinheiro, da influenciadora que parece fácil, de outros contextos de vida, ou até da percepção sobre casamento. É que o fato do mundo ter mudado não significa que as coisas tenham mudado, né? A verdade é só uma. Deus não muda de ideia e a natureza também não muda. Então, por mais que as pessoas hoje estejam normalizando um certo estilo de vida, estejam normalizando, sei lá, tipos diferentes de relacionamentos, não muda o fato de que o natural é que a mulher se case com um homem e fique até o final da vida com ele.
E eu sei que é contracultural falar isso, tipo, as pessoas falam, oh meu Deus, que absurdo, que tirânica falar uma coisa dessa. Mas pasmem, né? A sociedade ocidental se desenvolveu dessa forma, né? A gente só mudou as coisas de poucas décadas para cá. E consequentemente, ou sei lá, consequentemente não, e paralelamente a isso, e curiosamente, foi o período mais nefasto de história do Ocidente também. É isso que a gente está vivendo. Então, assim, será que vale a pena a gente se guiar pelo que o mundo está falando que é o legal? Mas quando eu olho para isso e tu falou assim, falta as pessoas olharem para Deus. Quem não acredita em Deus tem que olhar para onde? Eu acho muito difícil. Eu não acredito muito na história do ateu, né? Até a pessoa mais ateia, ela endeusa alguma coisa, né? Ela idolatra alguma coisa porque isso é natural, inerente, né, do ser humano. Para quem não acredita em Deus, a gente pode também se guiar pela história e pelas leis naturais, né? De novo, você não precisa ser cristão para saber que a civilização cristã foi a que mais deu certo até hoje. O Ocidente se desenvolveu através do cristianismo. A gente não apedreja mais mulheres na rua porque Cristo um dia chegou e falou que não era para fazer isso. Tanto que você vai no Oriente, você vai em países onde outras religiões predominam, as mulheres ainda são apedrejadas, né? Então, para mim é muito claro que moralmente e até com relação à tecnologia, desenvolvimento geral, o cristianismo foi o que deu base para tudo isso. E aí, se o ser humano agora resolver falar, que já está fazendo isso, né? Se agora, né, o ser humano resolveu falar assim, não, mas deixa eu ignorar tudo que foi feito nos últimos 2000 anos, né, a colonização da América, o desenvolvimento da civilização como um todo, com relação à economia, com relação à tecnologia, com relação às questões, a tudo. Deixa eu ignorar tudo isso e deixa eu fazer do meu jeito. Na verdade, não é nenhuma novidade, né? Porque os pagãos já viviam dessa forma antigamente. Todo mundo já se pegava antigamente. Todo mundo já, entendeu? Todo mundo já relativizava o que era o bom, o que era a verdade, o que era o belo. E isso deu ruim, né? Todas as sociedades que viviam dessa forma, as sociedades pagãs ruíram, decaíram. E o cristianismo foi crescendo cada vez mais, a ponto dele dominar o Ocidente. Dominar no sentido de que ele que construiu o Ocidente. Então, beleza, você quer viver de outra forma? Tá bom, mas eu acho que isso não vai dar certo, sabe? É que quando eu olho para esse cenário, e aí a gente fala muito da modernidade, querendo ou não, as pessoas sempre pensam, eu estou evoluindo, a tecnologia vem, eu estou evoluindo. E aí, sempre com a evolução, vão vir coisas ruins, por exemplo. A mulher no mercado de trabalho, se a gente fosse considerar como era antes, porque mudou, a mulher se relacionando com várias pessoas, ou seja, eu tenho o meu direito de escolher hoje. Antigamente, você vai ter que casar com esta pessoa, talvez para aumentar território economicamente, por ordem. Enfim, a mulher não tinha muitos direitos que ela tem hoje. E aí a grande questão desse ponto da mulher no mercado de trabalho, dos direitos que a gente tem, de tudo na vida como modernidade, o que tu enxerga nesse papel, assim? Tu achou que piorou? Eu não tenho dúvidas de que tenha piorado. Vou pegar um dos aspectos que você trouxe, né? Do casamento, escolher quem se casar ou não. É só a gente... Bom, a gente ainda consegue ter acesso a casais que se casaram nesses moldes opressores, tradicionais, horrorosos, e que estão casados há, sei lá, 70, 80 anos e que são velhinhos de mão dada, que falam, eu não troco nada na minha vida pelo meu cônjuge, pelo meu marido, pela minha esposa. Então, quando a gente vai... Eu não sei, eu acho difícil alguém... A minha avó, por exemplo, minha avó ficou viúva, ela morreu com 101, 102 anos. Minha avó ficou mais de 20 anos viúva. Não, 20 anos não, perdão. Ela ficou quase 30 anos viúva. E ela nunca mais quis olhar pro lado. E assim, não é que ela casou porque ela tinha química na cama com meu avô. Entendeu? Ela se casou porque, cara, sei lá, devia ser o cara certo ali. As famílias deviam se conhecer. E era um homem digno, né? Meu avô era militar, tal, família certinha. E ela se casou porque era o que tinha que fazer e ela não abria mão do casamento dela por nada. Ela ficou viúva e nunca mais olhou pro lado. Nunca mais pensou em encostar em outro homem. Agora, se a gente vê isso como uma opressão, é muito mais sobre uma narrativa do que é contado hoje do que sobre a verdade, né? Não vejo como uma opressão, na verdade. Eu só vejo como uma forma como ela foi ensinada a pensar e ser. Não, entendeu? É isso, sim. Porque para ela aquilo era o certo. É que eu vejo que essas mulheres, pelo que eu observo, né, através de relatos, de livros, enfim, de filmes, filmes não dá para considerar muito, mas através da literatura, através de pessoas, né, que contam relatos, que a gente vê, eu percebo que elas eram muito mais felizes antes, né?
Eu não acho que as mulheres estão mais felizes. Aliás, eu não preciso falar nada, né? Segundo estatísticas, eu detesto essa coisa de dados, né? Segundo o IBGE, segundo estatísticas, porque até por eu ter estudado é ótimo, até por eu ter trabalhado no governo, eu sei muito bem como as pessoas enviesam as estatísticas, esses estudos, a gente sabe, mas beleza. Mas já que o pessoal adora, né? Assim, mas onde estão os estudos? Onde estão as estatísticas? As estatísticas também estão corroborando a ideia que eu trago agora, que é de que as mulheres eram muito mais felizes quando viviam nesses moldes do que hoje. Se você vai pegar esses dados... esses dias eu postei no Instagram vários estudos, uns 5 ou 6, mostrando o número de depressão que só vem crescendo. Quanto mais o divórcio aumenta, mais o número de mulheres deprimidas vai crescendo. Quanto mais... que mais? Quanto mais o feminismo aumenta, quanto maior a quantidade de mulheres que se considera feminista, maior o número de mulheres com transtornos mentais. Então, assim, os dados estão aí para corroborar o que os meus olhos veem e ouvem, entendeu? Muito louca essa análise, porque eu vejo que, na verdade, a mulher quis abraçar uma jornada tripla de vida que é diferente da jornada do homem, quando ela quis ir trabalhar. Então, ela pega trabalho, ela pega casa, ela pega relacionamento, quando o homem muitas vezes acorda para ele pensar só em trabalhar e depois, lá na frente, ele vai pensar se ele vai encontrar uma mulher que ele consegue encontrar. Nesse caso, os homens foram muito mais inteligentes, né? Imagina se os homens estivessem lutando pelo direito de ser donos de casa. Pelo amor de Deus, eu quero também eu quero ter o direito de escolher a decoração da sala. Eu quero ter o direito de dar de mamar pro meu filho, sei lá. Ia ser meio doido, né? Pode ser que eles conseguissem, mas assim, o cara não é doido de falar, deixa eu ir lá fazer essa dupla, tripla jornada, porque eu tô precisando de sarna pra me coçar. E a ideia do trabalho também é uma narrativa emplacada, né? Porque as mulheres sempre trabalharam, essa que é a verdade. O que mudou foi o comportamento da sociedade, o que mudou foi... nós tivemos vários acontecimentos, né? A própria Revolução Industrial, avanço da tecnologia. Então, o trabalho hoje da mulher fora de casa se dá muito mais a esses aspectos do que a uma conquista da mulher. A mulher, inicialmente, teve que começar... Bom, voltando um pouco, as mulheres de classe baixa sempre trabalharam. Então, você tinha nos campos, né, desde a Idade Média. Antes disso, desde a Grécia, a Roma Antiga. Mas vamos lá, Idade Média. As mulheres sempre trabalharam nos campos, as mais simples. Ou classe média. Não existia classe média, mas algumas outras mulheres trabalhavam como professoras, como... enfim, mais tarde como enfermeiras, né? Então, foi progredindo essa coisa da inserção da mulher. É que não existia também mercado de trabalho, né? Por isso que é difícil a gente falar sobre o passado usando a nomenclatura moderna, mas vamos tentar. O que aconteceu foi que com a evolução, que as pessoas dizem, para mim não foi uma evolução, foi um regresso, mas beleza, com a progressão dos acontecimentos, né, no mundo, foram surgindo mais profissões. Então, pelo próprio advento da tecnologia, as mulheres tiveram mais possibilidades de profissões, porque se pensar hoje as profissões, as suas amigas hoje, mulheres, elas fazem o quê? Minhas amigas hoje são, sei lá, professoras do mercado digital, elas são arquitetas, elas são psicólogas, mas não existia psicóloga até poucas décadas atrás. Não existia, entendeu? Existia enfermagem, existia professora, existia... que era pouquíssima coisa. Sim. Ou uma mulher que era administradora do patrimônio da família, né? Que era uma mulher de classe mais alta, que geralmente tinha um secretário, uma pessoa de confiança da família para ajudá-la, caso ela herdasse aquele patrimônio. Caso não, né? Uma vez que ela herdasse aquele patrimônio. Então, não tinha essa, entendeu? Era um outro comportamento do mundo, né? Mas isso porque a situação era outra, as circunstâncias eram outras. Não tinha isso, meu Deus, eu não posso... Eu queria tanto fazer uma faculdade de odontologia ou uma faculdade de jornalismo. Não existia profissão jornalista. Hoje as mulheres, os cargos que as mulheres mais ocupam são profissões que não existiam até poucas décadas atrás. Então, é muito falacioso falar que as mulheres não podiam trabalhar e que isso foi uma conquista, entendeu? Na verdade, foi um desenrolar do desenvolvimento da sociedade. Mas aí tu vê que trabalho é ruim pra mulher? Depende. Eu acho que uma vez que o trabalho atrapalhe a função principal dela, que eu entendo que seja o matrimônio e a maternidade, eu acho que é ruim. Eu tenho... Desculpa. Pode falar. Não, pode falar. Não, eu ia comentar que eu até tenho muitas seguidoras e alunos que me perguntam esse tipo de coisa. Eu quero fazer... Eu quero muito ser médica, mas eu também sonho em me casar e ter filhos. E a minha resposta é sempre a mesma. É óbvio que você pode tudo, como muito bem tá aí o mundo para te falar, mas
você não vai ser excelente nas duas coisas. Ou você vai ser uma excelente médica, ou você vai ser uma excelente mãe e esposa. Não tem, uma excelente mãe é presente. Como é que você é presente se você tem que estar no hospital atendendo? Concordo, mas então no teu contexto de vida, a mulher nem pode ser mais bem-sucedida que um homem profissionalmente. Pode. Ela consegue, cuidando da casa. Não. Então, mas é isso que eu tô falando. Porque no teu contexto ser o primeiro... A gente tem que escolher as batalhas. Assim, ninguém foi feito pra ser... É humanamente impossível, a gente não tem tempo pra isso. Gente, eu que não sou casada, eu tenho minha filha. 90% do tempo da minha semana é sobre cuidar da minha filha e trabalhar. Isso que eu trabalho de casa. Eu ainda tenho vários privilégios que a maioria das mulheres não tem. Que é trabalhar na minha casa, que é ter uma academia na minha casa, que é ter uma igreja do lado de onde eu preciso ir. Então, eu consigo ir à missa diária, ir na academia todo dia, trabalhar pra caramba e ainda cuidar da minha filha, estar presente, né? Porque eu concentro os meus momentos de trabalho no período que ela tá na escola. Uhum. Então, mas mesmo assim, eu me desdobro. Eu acordo 4h30, 5 da manhã pra poder fazer tudo que eu me disponho pra tentar, talvez, chegar nos pés de ser o melhor que eu posso, como mãe, como profissional. Se eu fosse casada, eu tava lascada na minha vida. Ia ser impossível fazer tudo isso que eu faço. Você entendeu? Se eu fosse casada, eu ia estar lascada. Eu não ia conseguir ser a melhor esposa, a melhor mãe e a melhor profissional que eu posso. Ia ser impossível. Não tem tempo. O dia não tem horas pra isso. Não tem. Eu concordo com essa tua visão. Porque as mulheres, elas também têm o desejo hoje, e aí pode ser um contexto social, de serem líderes de grandes empresas. Sim. E quando uma mulher é líder de uma grande empresa... Ela não também... vai ser a melhor esposa e nem a melhor mãe. Impossível. Impossível. Mas aí o homem que ela tem que olhar pro lado pra estar do lado dela, existe um perfil ideal? Porque esse homem pode ser um homem totalmente provedor e líder também, os dois talvez não ter tempo. Ou ela tem que olhar... Tem um tipo de perfil? Uma mulher escolher uma mulher que queira ser a CEO da empresa. É porque o que eu vejo é a mulher, ela querer ser essa grande líder, essa mulher feminina que domina o mercado, mas ela ainda quer um homem que protege, que seja o cara da casa, mas ela também não está disposta a abrir mão do que aquilo sugere para ela. Ela tá louca, né? Tipo, ela não vai conseguir isso. Não, desculpa a sinceridade, mas é que assim, é que eu ouço você falando, tipo, é um quadrado redondo, né? Como é que a mulher quer ser líder de empresa, quer ser uma super empresária e quer ter um cara que cuide dela como se ela fosse a dona de casa que estivesse fazendo arranjo de flores esperando ele. E não tô falando que o cara não deve cuidar... Olha só, vamos lá, muita calma nessa hora, que é aí nessas horas que o pessoal costuma distorcer o que eu falo. É claro que todo mundo deve procurar um bom marido, um cara que respeite, de preferência um bom homem cristão, né, que funcione de acordo com as leis de Deus e tudo mais. Mas o que eu tô querendo dizer é que, assim... Aí estamos falando mais da questão meio da psicologia, né? Uma linha mais do Scudeler, né? Energia masculina, feminina. Assim, uma mulher que trabalha, que acorda cedo, né? Coloca o taierzinho dela, vai pra empresa, chega no final do dia às 8 horas pra cá. Tipo, ou o cara é meio beta, né? E aí eles fizeram uma troca de papel e tá tudo bem, cada um faz as suas escolhas, né? Mas aí vai ter um cara que, sei lá, ele vai ficar cuidando dos detalhes da casa enquanto ela tá fora. Ou ela vai ter um cara que trabalhe tanto quanto ela. E aí... Se for esse cara, ele vai chegar em casa, muitas vezes a mulher não vai estar, a casa vai estar muitas vezes do jeito que ele deixou, ou muitas vezes vai estar sem um toque pessoal, que é a mulher que dá, né? A casa provavelmente não vai ter aquele toque da casa edificada pela mulher, né? Porque a gente sabe que uma das incumbências da mulher é edificar a sua casa, né? Transformar a casa num lar. Ele não vai ter esse toque. Então, isso muitas vezes é o que dá esse ímpeto no homem de querer tratar a mulher, não estou falando de melhor ainda, tá? No sentido de que ela não mereça ser bem tratada antes. É de tratar ela como se ela fosse, como se ela precisasse mais dele, sabe? Eu acho que o fato da mulher ser muito independente tira do homem, e isso é intuitivo, né? Não acho que é racional. Existem muitos homens que acabam se comportando dessa forma e não de forma mal intencionada. Eu acho que a mulher muito empoderada tira do homem esse ímpeto de querer cuidar dela. Mas tu acha errado ser empoderada? Não, eu acho porque burrice. Eu vejo que... Tu acha burrice? Eu acho. Por quê? Justamente por isso. Porque assim, eu prefiro 1000 vezes... Se eu pudesse escolher, ou você se casa e passa 50 anos com um homem que vai te tratar igual uma princesa e vai proteger você e os seus filhos, e vocês vão passar por momentos bons e ruins juntos, e vocês vão prosperar juntos, espiritualmente, financeiramente, tudo junto. Ou você prefere ser a CEO de uma empresa e ganhar 1 milhão por mês. Prefiro 1000 vezes uma vida... média para os padrões do mundo, casada com uma pessoa que me respeita e crescendo na vida espiritual
e intelectual do que Mas o você não outro. vê que hoje a incerteza do relacionamento fez a mulher também buscar fazer o dela pra depois ela pensar na relação? Seria errado? Com certeza. Não. Isso você tem toda a razão. Aí é um problema. Não, você tá me deixando sonhar aqui. Você tá perguntando pra mim o que é o melhor. Eu tô falando, o melhor dos mundos é esse. Mas eu concordo que o mundo Sim. moderno não é amigo da mulher. Pelo contrário, o feminismo, o mundo moderno, tudo isso são muito inimigos da mulher nesse sentido. Porque realmente, muitas precisam não, vai. Porque assim, ainda existem alguns comportamentos que eu considero extremamente péssimos por parte das mulheres, que fazem com que elas se envolvam com caras péssimos também. A própria questão da promiscuidade e tal. Mas eu acho que se elas fizerem tudo certinho desde o começo, vamos supor, pega uma menina de 11, 12 anos, começa já a aprender. O ideal é desde sempre, né? Mas enfim, quanto mais cedo melhor, né? A mulher aprender que sim, é importante ela se manter casta, é importante ela crescer nas virtudes, é importante ela buscar Deus, é importante ela buscar estudo, ao invés de ir pra balada pegar geral. Eu acho que a chance dela conhecer um cara legal é muito maior, entendeu? Eu sei que esse episódio tá bom demais, mas a gente tem dados por aqui que as pessoas assistem e esquecem de se inscrever. E isso é um movimento muito importante para que a gente consiga produzir cada vez mais bons conteúdos por aqui. Então aproveita para se inscrever e também para seguir o canal. Agora, bora voltar pro episódio. Mas aí pra ti, essa mulher se manter casta, ela tem que ter ela já não pode mais fazer sexo antes do casamento. A castidade, na verdade, é uma virtude... As pessoas confundem muito com virgindade, né? São Tomás vai colocar a castidade e a virgindade como duas virtudes acessórias à virtude da temperança, né? A temperança, o que é? Você ordenar os seus prazeres concupiscíveis, ou seja, eles não são maus, mas eles devem estar ordenados à vontade de Deus. Então, considerando que o sexto mandamento é não pecar contra a castidade, todos nós devemos viver a castidade, ou seja, dentro do casamento você não pode trair teu marido, né? Se você trai teu marido, você quebrou a castidade. Você pecou contra a castidade, né? Entre outras coisas. Então a mulher, sim, cada um deve lidar com a castidade de acordo com o seu estado civil. Então, se a mulher é solteira, ela não deve sair se relacionando com homens. Caraca, mas aí hoje tu prega isso. Até Sim. pra tua filha, pra criação da tua filha e da forma como tu leva isso. Claro. Eu acho muito louco esse pensamento, porque... Louco no sentido da sociedade que a gente vive, onde tudo é hipersexualizado. Então, Sim. ela vai ter contato com outras pessoas e ela vai se questionar sobre aquilo e desejos sobre aquilo. É. Qualquer pessoa, na verdade, né? Sim, Pode sim. generalizar. E aí, quando a gente coloca no cenário fora da bolha, a pessoa também tem os desejos dela de fazer Sim, isso. mas não é porque tem os desejos que ela deve satisfazê-los, né? É tipo assim, eu também tenho vontade de comer uma caixa de brigadeiro todo dia. Eu não faço isso porque eu vou virar uma bola. Entendeu? Quando a mulher pensa dessa forma, então o que ela deveria se perguntar antes de ela encontrar um homem? Bom, primeiro ela tem que ver se o homem está disposto a viver a castidade com ela. E aí eu te falo, eu sei que pro teu público aqui, pro público cristão, isso já é um assunto que já é muito natural, porque isso é muito legal, isso que acontece no meio cristão, inclusive, né, e principalmente das pessoas que se convertem tardiamente, né, que foi o meu caso também. São pessoas que tinham tudo pra estar usufruindo das coisas do mundo e elas decidem viver a castidade. E é muito legal. Você vê pessoas casando com 30, 40 anos, mais até, e que se dispuseram a viver a castidade, se casar nos moldes cristãos tradicionais e tal. Mas por que eu tava falando isso? Você tinha me perguntado... Sexo que eu falei, da forma de ver o mundo. E aí eu te questionei por que as pessoas fazem isso e tu falou, dentro do mundo cristão isso é muito normal. Dentro do mundo... Qual é o benefício disso? Então, já lembrei que eu ia falar. Essa é a primeira peneira. Então, como eu tenho um público mais cristão, eles estão mais acostumados a ouvir isso. Mas eu entendo que aqui vai ser um pouco bem chocante e tá tudo bem. Eu tô aqui pra isso, né? A primeira peneira, tipo assim, não tem como isso dar muito errado. Claro Saiu que tem. a primeira vez com um cara, tu já tem que sinalizar isso? Sim. Quanto menos você enganar o cara, melhor, né? Assim, de preferência que você não engane at all. Total, mas eu digo, é uma conversa de um primeiro date. Não é que você vai chegar falando, né? Mas assim... Uma mulher que vive a castidade, ela geralmente vai se vestir de um outro jeito, ela vai falar de um outro jeito, ela vai se portar de um jeito diferente. Ela não vai sair de mini saia e salto pra um barzinho na sexta-feira e vai encher a cara, entendeu? Uhum. Então, até por umas questões assim, o cara já percebe onde ele tá, né? Onde ele tá pisando. Mas isso não falha. Se você quer saber se um cara vale a pena ou não, a primeira peneira é essa.
Se ele não topa viver a castidade, não tô falando que não possam existir caras que se tornem virtuosos ou caras que se tornem excelentes maridos depois que vocês fizerem tudo que tinham pra fazer. Ó, eu tô falando outra coisa. Tô falando que, assim, é mais garantido você se casar com um bom homem se você viver a castidade. Não tenha dúvida disso. Concordo, porque se ele topou passar pelo processo para um homem onde ele sexualiza muita coisa, até a caneca que ele vê de uma forma diferente muitas vezes, para o homem que é muito mais visual do que a mulher, para ele topar para fazer isso, ele vai ter que ter muitas etapas contigo para gostar realmente. E aí você vai ter que conquistar essa pessoa de outras formas. E ele vai ter que estar disposto a te conquistar de outras formas. Exatamente. E aí que é o amor de verdade, né? Porque isso acontece muito, né? Por que eu vejo também que muitas pessoas se divorciam hoje? Acabou a química, ou traição, ou falta de pudor que vai levar o cara ou a mulher a comportamentos totalmente inapropriados e vai desgastando até que vira uma relação meio de ciúmes, de briga e tal, e aí termina. Então, se você tá com uma pessoa que vive a castidade ou que topa viver a castidade, você já tem muito mais certeza, ou assim, vamos falar de outra forma, a chance do cara não te trair é muito maior, porque ele tá se abstendo, ou seja, ele tem muito mais controle sobre os prazeres dele, ele tem muito mais controle sobre si, tem muito mais virtudes do que um cara que não consegue se controlar. Exato, mas é muito louco pensar que ele vai estar vivendo uma vida e te conhecendo também com os prazeres da vida dele. Mas você já parou pra pensar que a humanidade toda viveu assim até 40 anos atrás? Mas eu acho coerente. Mas aí tem um outro ponto, casei e não tenho química. Isso não existe. Vou ter que descobrir? Não existe. Tu não acredita em química? Eu acredito em amor. Ai, que romântica, né? Eu tô brincando. Assim. É que eu tô brincando. Você não acredita em química? O namoradão tá aqui. Agora ele vai ter que te responder. Eu acredito... Aqui é um caso diferente, porque a gente tem uma história desde 2021, quando eu não era cristã, mas enfim. Então pronto. É uma novela aqui. Mas enfim, o que eu tô falando é que eu acho praticamente impossível. Aliás, rapidinho, antes disso, eu vi um corte do Silvio Santos esses dias que alguém postou. E o Silvio Santos falando com a filha dele, com a Patrícia Bravanel. E ele falando que a frase era muito boa, era algo assim. Não, porque quando a mulher casa virgem, ela não tem comparação com outras pessoas. Então ela vai achar o marido dela incrível, nunca vai querer largar o marido. Tá, então ela não tem comparação. E a Patrícia Bravanel pergunta, mas e o cara? Ele fala, o cara também. É por isso que antigamente os casais ficavam juntos até acabar, ou até morrer, e hoje em dia não. Ele está coberto de razão. Mas é claro, hoje a chance de casar virgem, óbvio que é muito melhor. Não tô nem trazendo isso. Sim. Mas eu acredito em conexão. Porque o que acontece também hoje? O mundo está muito pornográfico e as pessoas ficam achando que a vida de casado é um filme pornô. Sim. Ficam achando que vai ter pirotecnia, 24 horas. A gente sabe que não é assim. Eu nunca fui casada formalmente, mas já tive longos relacionamentos. A gente sabe que o relacionamento é feito de fases. Por mais que você tenha química com a pessoa, né, vão ter épocas que, e vão ter épocas que, né, é a vida acontecendo. Tem problemas, tem fases hormonais difíceis, tem um monte de coisa acontecendo. Então, eu acho que isso daria até mais segurança pra mulher, né? Bom, a pessoa viveu a castidade, então ela tá disposta a passar alguns períodos talvez mais complicados, sem eu precisar me desesperar e me forçar a fazer algo que eu não queira em alguns momentos. Mas eu acho que a questão do amor, quando você consegue namorar sem a questão sexual, você consegue, primeiro, conhecer a pessoa muito melhor. Então, hoje o pessoal primeiro dorme junto, para depois, às vezes, saber o nome da pessoa, para depois saber quais os problemas que ela tem com a família, para saber o que ela pensa sobre o mundo, para saber se vai votar no Lula ou no Bolsonaro. Então, primeira coisa hoje em dia é isso. As pessoas vê se tem química para depois se conhecer. E aí, quando vai se conhecer, vê todas as bandeiras vermelhas do planeta, mas aí não consegue mais terminar porque tem química. E porque o mundo hoje está glamorizando isso, então ela acha que o normal hoje é você dar muita importância a isso. Isso é muito louco também, porque eu não sei se você aprendeu isso na escola, mas na minha época era muito comum. A gente tinha um negócio que a gente aprendia na aula de biologia, se não me engano, que chamava pirâmide de Maslow. Uhum. A base, então, o que é? A pirâmide das necessidades humanas. A base da pirâmide de Maslow era basicamente sobre aquilo que o ser humano precisa para sobreviver. Uhum. Então, o que Maslow, que era um baita de um progressista, depravado e tudo mais, fez? Ele colocou, junto com o oxigênio, junto com comida, junto com água, junto com dormir, o sexo.
Então, olha que doideira. Isso a gente aprendia na escola. E olha que eu estava numa escola conservadora, alemã, rígida aqui em São Paulo. Então, assim, e a gente aprendia isso. Então, nós crescemos já, a nossa geração cresceu aprendendo que a pessoa não vive sem sexo. Então, isso já polui a nossa mente de uma forma. A gente aprende que sem isso a gente não é feliz. O que a gente não é minimamente saudável, mentalmente, inclusive, ou biologicamente, para viver. Então, isso é bizarro. Bom, se fosse assim, não existiria padre, freira sobrevivendo, né? Estaria todo mundo morto. Enfim. Mas, voltando, quando você consegue se livrar desses conceitos do mundo, consegue se livrar da ideia de que você precisa ser uma atriz pornô para ser feliz na vida conjugal, e você dá valor ao ser humano e não ao que ela te proporciona, através do prazer sexual também, você começa a querer conhecê-la melhor. Né? Então, você conhecendo a pessoa melhor e você amando ela pelo que ela é, e não pelo prazer que ela te dá, você vai criando uma conexão que nenhum sexo te traz. Eu concordo com isso, mas eu ainda olho pro lado que a pergunta foi se tu acreditava em química e tu falou, acredito em amor. Porque o amor, eu não consigo imaginar um casal que realmente se conhece, se ama, chegando na cama e falando assim, não, mas ele fez uma coisa que eu não gosto. Gente, até porque você vai conhecer a pessoa, tem diálogo, tem troca, como é que é? Tipo, vocês não se dão a mão? Vocês não se dão um beijo? Vocês não têm proximidade? Vocês não se dão um abraço? Tipo assim, você vai também desenvolvendo um afeto pela pessoa através de pequenos toques. Não tô falando que seja essencial, mas assim... Sim. Então, assim... a química a partir disso. Existe. E é uma coisa que você dá muito mais valor. Quando você vive a castidade, você passa a dar valor a coisas muito... Tipo, a dar uma mão, tipo, fazer um carinho, um abraço. Assim, são coisas que realmente a gente não dá atenção quando a gente tá vivendo uma vida mais nessa outra pegada. E foi até uma coisa que eu falei com a Fernanda, uma psicóloga muito legal, que a gente fez um programa e ela falou sobre isso, né? Mas então, você, quando realmente ama... Imagina, você se casa com uma pessoa que você ama e que te ama, de verdade. Você acha... Poxa, vocês se escolheram por algo muito maior e não porque tem química. Sim. Então, é óbvio que um vai querer fazer o outro feliz, entendeu? Como é que vai falar, não tem química? É muito difícil, entendeu? Eu queria que tu olhasse até pra gente ir caminhando pro final, que é... Tem muita mulher que tá perdida hoje, nesse senso de identidade. E elas foram pro mercado de trabalho, e elas se perderam como mulher, e elas foram ir pra essa jornada tripla e falaram, cara, talvez não seja aqui. Mas muitas não sabem como se achar. O que tu faz hoje pra trazer essa consciência pra essa mulher? Ou até, tipo, putz, talvez não queria ser a CEO da empresa, mas eu já cheguei nesse cargo. Existe uma volta? Você pode sempre largar o cargo, tá brincando? Você pode acabar com a sua vida. Exatamente, você pode chutar o balde. O que eu diria pra mulher que tá num cargo desse e ela já tem a tripla jornada, ela já é casada, já tem filhos. Ela tem tudo, ela montou um império. Só que ela também quer viver esse outro lado. Se ela montou um império, ela pode começar a delegar as funções do império, né? Não tem uma pessoa de confiança, uma secretária assim, mas que ela, não sei. É porque esse lugar de conquistei o ego também da posição, da família, e estou nesse lugar, ela também precisa abrir mão para ser esse outro tipo de mulher e conhecer essa nova identidade, entendeu? E eu vejo que tu faz isso muito bem nesse lugar de eu domino os meus pratinhos, mas eu sei para onde eu quero ir. E aí nesse lugar, até, por exemplo, assim, como que tu ajuda hoje? É mais fácil responder dessa forma, eu acho. Como que tu ajuda? É assim, hoje a gente já tem claramente o mundo falando pra mulher que ela tem que ser independente, que ela tem que ser CEO, que ela tem que buscar o trabalho fora de casa e que a maternidade é secundária e que o casamento é secundário. Porque homem é tudo igual, homem, né? Homem, enfim. Então, em primeiro lugar, eu acho que eu sou uma voz que está falando para as mulheres que possam vir a querer uma outra vida, que tá tudo bem elas quererem esse tipo de vida, até porque a humanidade se desenvolveu com as mulheres vivendo essa outra vida. Então, eu acho que só de eu falar isso, eu já ajudo muito. Assim, você não tem ideia da quantidade de mensagem que eu recebo de homens e mulheres falando assim, caramba, se a primeira pessoa que fala isso é verdade, né? Por que eu não... Então, assim, eu acho que falar que tá tudo bem você querer viver de acordo com o que é natural já faz muita coisa. Mas o que eu faço com as minhas mentoradas, com alunas e tal, é trazer alguns estudos mais profundos, através de estudos bíblicos, exemplos de santas, de estudos teológicos. A gente estuda muito a Suma Teológica, né, as virtudes de São Tomás de Aquino. E através desse estudo a gente começa a racionalizar mais por que é que a gente pensa como a gente pensa hoje. Eu trago um pouco de filosofia clássica também, um pouco de Platão, Aristóteles, depois Santo Agostinho. Eu gosto muito da linha atomista, né? E quando a gente entende de forma racional o que os nossos instintos nos impulsionam a fazer, ou nos fazem querer, as coisas ficam muito mais claras e a gente consegue achar mais saídas para isso. Então, eu diria que estudo, vida intelectual, sem dúvida, assim, é muito importante.
Porque é muito bom quando a gente tem intuição, mas se a gente não racionaliza a intuição, hoje em dia a gente fica muito perdido porque é muita informação. Sim. Então, quando a gente vê que tem todo um histórico de pessoas, né, de doutores da igreja, de filósofos clássicos, de pessoas muito boas, né, e muito, enfim, superiores intelectualmente falando, conseguiram descrever aquilo que a gente está sentindo, isso faz muita diferença. E através de questões práticas do dia a dia, né? Então, hoje é o que eu falo, né? Hoje eu tenho uma ex-aluna, que é a Cida, né? Que ela é incrível. E ela é faxineira profissional, ela dá mentoria de faxina. E nas minhas mentorias e nos cursos, eu tenho mulheres de todos os níveis, tipo, que você pode imaginar econômicos. Desde a mulher socialite até mulheres de periferia mesmo. De mulheres, em todas as situações que você pode imaginar. Todas são unânimes em falar, hoje a gente não aprende a cuidar da nossa casa, a gente não aprende a fazer uma cama, a gente não aprende a fazer a faxina. Então, quando a Cida vai dar as aulas pra gente dentro dos cursos, das mentorias, de faxina e de organização da casa, ficam todas falando assim, meu Deus, eu fiz tudo errado até hoje. Meu Deus, minha mãe nunca me ensinou isso. Meu Deus. Até porque no Brasil a gente tem uma cultura da empregada doméstica muito presente, né? Que não tem fora tanto. Então, por mais classe baixa que a pessoa seja hoje, geralmente ela tinha uma diarista, tinha alguém que ajudasse, então ela nem cresceu fazendo a cama. Então a gente não aprende isso no Brasil, né? Por vários motivos. Mas eu acho que vida intelectual e vida prática, né? Praticando coisas que a gente não foi ensinado a fazer, e vida espiritual. Não tem como dissociar. Muito né? bom. Não, muito bom, porque eu vejo que falta um pouco desse pensamento crítico das pessoas hoje, assim, de maneira geral, né? E aí eu queria que as pessoas te acessassem mais, e por isso que eu trouxe principalmente o teu conteúdo aqui. Só que como o nosso tempo tá curto, eu queria muito... Que pena. Gente, passou muito rápido, mas eu queria muito te agradecer e até deixar um próximo convite da gente abordar mais isso, porque eu acredito que as pessoas se perderam na identidade, principalmente a mulher hoje. E aí ouvir esse lado de tá tudo bem você não dar conta de tudo ou escolher aonde você vai abraçar, Sim. também é positivo, e escolha o que você vai colher. Falta esse lado da mulher escolher ir pro outro lado e assim, eu tô feliz aqui. Porque ela sempre olha pro lado que o mercado tá trazendo, que o marketing tá trazendo, que a mídia tá trazendo, e ela passa uma vida inteira se questionando. Então, queria te agradecer pela participação. Eu que agradeço muitíssimo pelo convite. E fica o convite para a próxima. Combinado, vamos marcar. Obrigada. Se você chegou até aqui, eu sei que esse episódio tá bom demais, mas como esse, tem diversos outros episódios no canal que podem te ajudar. Então aproveita para maratonar, se inscrever e eu te espero por lá. Beijo!